Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Olá, Janete, Miriam. Boa tarde, boa noite, quase, né? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos iniciar hoje um tema muito bacana que se chama Desmistificando a Massagem Modeladora. Quando eu falo essa palavra desmistificando, acho que todo mundo já sabe quem é a convidada de hoje, né? Quem será a convidada de hoje? Olha ela aí já. Alô, alô, Carla, tá por aí? Vou te chamar agora. Peraí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Conectou. Uhul! Oba, Ei, amiga! então! Tudo Tava bem? Seja travando aqui a bem-vinda! internet. Estava ansiosa. E aí? Nossa, como ela tá linda, gente, olha. Do nada, Ela acorda do assim, né? nada. Porque tá em casa, acorda assim, linda, maravilhosa. Não, eu falo para as pessoas que é só da cintura para cima, da cintura para baixo, eu tô ainda do Não mesmo jeito. A fala gente só isso. se arruma daqui para cima. Esses dias todos, acho que eu fiz live assim, com a calça de baixo, ninguém podia ver, só a blusa. Você sabia que eu estava E aí o comentando? Fê, todo mundo entrando, pessoal, vão divulgando aí que a gente vai Você tá sabe começando a que live. eu estava aqui, estava até conversando com o Felipe, né? Agora que acabou de. Eu falei, meu Deus, eu ando tão cansada, mas é um cansaço do quê, né? Se eu não estou fazendo nada. E aí você fica perdido no tempo, no fuso horário, de que dia que eu tô, que horas são, tudo isso. E a gente está numa ansiedade também muito grande, né? É uma É incerteza, muito. uma ansiedade, eu acho que está todo mundo assim. E a rotina realmente está difícil a gente manter a rotina, né? E é uma rotina que está diferente, né? Porque a cada dia a gente tem aí uma nova perspectiva e eu acho que acaba abalando muito o emocional de todas as pessoas que estão passando por esse momento. Cada qual tem um jeito de lidar, mas eu acredito que, querendo ou não, o emocional ele acaba sendo atingido e é isso que implica muito, né? Então, assim, você dorme e acorda sem saber o que vai ser no dia seguinte. E ninguém mais Exatamente. aguenta, tá todo mundo querendo logo que isso acabe. Eu estava falando aqui com o pessoal que como tenho filho e sem empregada para ajudar, sem nada, eu tô uma loucura, né? A gente fica naquele realmente fora da rotina, não consegui sentir ainda o confinamento. Isso aí não me trouxe problema ainda. E muito ocupada também com o trabalho, a gente sempre fazendo coisas. Mas eu imagino que para todo mundo está sendo difícil esse momento, né? E a gente Sem realmente tem que dúvida. ocupar a cabeça, aproveitar esses momentos para a gente trazer conhecimento, e por isso que a gente te convidou hoje, para a gente bater esse papo gostoso, e assim, é um assunto super legal, Carla, que você começou a levantar na sua rede social também, nos seus Foi, cursos, foi, né, sobre esse assunto da massagem modeladora. foi mesmo. Conta um pouquinho pra gente, assim, por que que você trouxe esse assunto à tona? Qual foi a necessidade que você sentiu de falar, não, a gente precisa falar desse assunto? Me conta aí Então, um pouco. eu acho que a terapia manual, ela estava por um tempo muito deixada para trás pelos profissionais da área da saúde estética, né? Parecia que apenas a parte da eletroterapia ela acabava funcionando. E aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que além das técnicas de massagem estarem sendo disseminadas de forma errada, elas também estavam sendo colocadas em protocolos aonde não teriam tantos benefícios. E aí a gente veio com a ideia, né, de uma abordagem de um curso presencial para falar um pouco mais a respeito da técnica da massagem modeladora e da drenagem linfática, mas trazer o conceito da massagem modeladora nessa questão raiz, né? Qual que é a função dela, o que que ela realmente vai fazer, como que a gente pode, né, associar essas duas técnicas, eu posso ou não posso. Então eu quis tirar a terapia manual daquele espaço onde mais ninguém fazia e levantar ela, porque realmente é a prática de muitos profissionais, principalmente daqueles que ainda não conseguem investir
em recursos da Eletra. Então, quando você conjuga a terapia manual com um excelente cosmético, com certeza você vai ter bons resultados. O problema é você saber fazer. A terapia manual realmente ela é consagrada no nosso meio de estética, né? Tanto para os clientes quanto para os profissionais. Ela sempre tem que estar presente em algum momento, né? E a gente tem que Sem dúvida. incrementar, estudar, estar sempre atualizando, né? Então, realmente, você foi muito feliz de trazer esse assunto e a gente tem realmente aprofundar o conhecimento, né? Então, Com fala um certeza. pouquinho, Carla, para a gente, assim, primeiro, né? Vamos entender o objetivo da modeladora. Qual o objetivo? Vamos falar um Muito bem. pouquinho da técnica em si. Muito bem. A massagem modeladora, ela é uma técnica que tem como principal objetivo fazer a remodelagem do tecido adiposo, né? Então, contrariando muitos profissionais que disseminam a ideia de que através da mão eu consigo romper, quebrar, promover a lipólise, a massagem modeladora, ela não tem esse principal objetivo. Então, eu consigo, através dessa técnica, fazer a remodelagem tecidual. Só que a massagem modeladora, por ela gerar uma vasodilatação, uma melhora ali da permeabilidade daquela membrana, consequentemente, se você tiver um ativo excelente associado, você consegue melhorar esse quadro. Então, diferente do que as pessoas falam, a massagem modeladora, ela não vai conseguir quebrar gordura, porque se assim fosse, não existiriam obesos no mundo e a gente não teria aí uma dificuldade tão grande para trabalhar com a gordura localizada. Nesse sentido também, quando a gente fala do conceito da massagem modeladora, ela é uma técnica destinada para gordura localizada. Ela não é uma técnica que está indicada para quadros de celulite. E isso gera uma questão de muitas dúvidas, de intrigas, mas a grande questão é que um quadro onde você tem a presença da celulite é mais bem-vindo uma técnica como a drenagem linfática, porque a massagem modeladora, nos movimentos que ela ocasiona, você acaba gerando ainda mais extravasamento de edema. Então, eu sempre digo, se você tem um paciente para tratar com gordura localizada, massagem modeladora, acho excelente. Agora, se você tem um paciente que a queixa é celulite, talvez a gente tenha que ter um raciocínio um pouco mais direcionado para esse quadro. Perfeito. E assim, a gente vê que tem muita dificuldade também dos profissionais de diferenciar em que momento, como você falou, em que momento eu vou usar a drenagem, em que momento que eu vou usar a modeladora. E elas são completamente diferentes, né? E por que os profissionais ainda têm tanta dúvida? Você que dá aula, que está em contato com todos os alunos, por que você acha que ainda tem tanta dúvida em relação à diferença dessas técnicas? Eu acho que falta um pouco de uma base um pouco mais fisiológica. E aí eu vou dar um exemplo para você que eu falo para os meus alunos no seguinte sentido. É muito comum, e as pessoas que vão agora me ouvir vão falar, eu faço isso. É muito comum quando você pega, por exemplo, um recurso da eletroterapia, vou dar um exemplo do ultrassom. Você finalizar com a massagem modeladora. Só que neste momento, seria muito mais bem-vindo você fazer uma drenagem linfática, porque o ácido graxo, ele vai ser encaminhado pelo sistema linfático. E aí, se você faz a massagem modeladora num pós-imediato de ultrassom, os seus resultados não seriam tão evidentes. Então, o que eu sempre digo é que o protocolo da massagem modeladora é muito mais bem-vindo com o ativo cosmético do que propriamente com a parte da eletroterapia. Exatamente. E ele vai vir para melhorar a circulação local, né? Vai melhorar até a permeação, modelar. Então a gente tem que saber exatamente aonde, como, em que momento colocar. Eu acho que está aí, né, a expertise do profissional de saber em que momento colocar essa técnica. Com certeza. Que ajuda muito. Inclusive, tem muitos artigos científicos também falando da massagem modeladora, principalmente para gordura localizada. Então, é uma técnica consagrada, sim, né? Mas a gente também tem que entender para quê, para onde e quando usar, né? Esse é o grande ponto. Outra polêmica, Carla, em relação a esse assunto é a adrenomodeladora, né? O que você acha disso? As pessoas, elas
falam muito a respeito disso. Tenho muitas alunas que falam, professora, as pessoas me pedem a drenomodeladora. Isso existe? Eu dreno primeiro, eu modelo depois, eu modelo primeiro, dreno depois. A grande verdade é que não existe a técnica da drenomodeladora, né? Se você parar para pensar nos princípios básicos, a massagem modeladora ela vai vasodilatar e a drenagem linfática ela vai ter o princípio contrário. Então, isso realmente não existe. Isso é um grande mito. Quem faz, faz por puro marketing. Aí já é uma grande questão aí que a gente... Mas se está errado falar o termo, a gente realmente não pode falar o termo, né? A gente pode fazer a modeladora na direção do sistema linfático, né? Ok, mas você não está fazendo drenagem linfática. Você não vai, né? Então, assim, são coisas que realmente o conceito está errado e a gente não pode defender isso de forma alguma, né? Ainda insistem em falar que é uma técnica... E uma coisa também que eu falo, e as pessoas às vezes param para pensar, se você faz uma massagem relaxante, os movimentos são sempre ascendentes. E geralmente numa massagem relaxante, logo após 1 hora, meia hora depois, você já sente vontade de ir ao banheiro. Ou seja, você com a pressão positiva no tecido sempre vai acabar dando estímulo no sistema linfático. O que a gente não pode, na verdade, é disseminar uma ideia de que a drenomodeladora é uma técnica muito consagrada e que ela... Porque aí você está indo contra os princípios daquilo que a gente tenta pregar por tanto tempo. Perfeito. E assim, vamos falar agora para quem que está destinado. Então, você falou gordura localizada, que é o ideal para a gente usar a modeladora. Aonde que você aplica mais essa modeladora? Eu acho assim, a gente tem 2 focos principais, né? E eu falo que os profissionais eles podem atuar num programa personalizado de tratamento, onde eles podem vender, por exemplo, 10 sessões, então é um pacote personalizado, onde ele acaba fazendo a massagem modeladora em todo o corpo, como também ele pode trabalhar, por exemplo, de forma localizada. Então, a pessoa ela vem com uma queixa de gordura localizada na região do abdômen. E aí eu faço a massagem modeladora, associo com outros recursos, então cosméticos, uma manta. Então eu tenho formas de trabalhar. Então eu sempre digo, como que você quer trabalhar? Você quer fazer um programa personalizado, onde você vai vender sessões no âmbito geral, onde você vai modelar o corpo todo, ou você quer fazer um plano de tratamento localizado? Porque, às vezes, se você parar para pensar, existem pessoas que vivem apenas da terapia manual. E aí acaba cansando, né? Essa coisa maçante de você fazer 10 modeladoras no dia. Como que você vai acabar no final do dia? Né? Existem muitas pessoas que fazem isso. Eu tenho muitos alunos, muitos colegas que optam por trabalhar com só terapia manual e têm excelentes resultados. E aí a gente tem que saber quando que eu associo, em que momento que eu posso entrar com algum ativo, quais são os ativos que são bem-vindos nesse momento. Eu acho que é bacana pensar assim. Então já que você puxou esse assunto, quais são os ativos bem-vindos nesse momento? Eu acho que é uma pergunta excelente, que todo mundo tem dúvida também, né? E a gente está aqui na Áticos e eu tenho várias tecnologias aí que a gente usa para essa técnica. E você normalmente costuma usar que tipo de ativo, Carla? Olha, eu sou alucinada, por exemplo, eu gosto muito da cafeína. Eu acho que a cafeína ela é um ativo muito interessante, é um ativo consagrado, é um ativo aí que a gente tem um respaldo científico muito grande. A Adicus trabalha com alguns cosméticos que apresentam cafeína. Tinha um gel com ativo maravilhoso, que, olha, faz muita falta, aquele gel ali. Qual é? Do ultrassom. O que a gente usa do ultrassom, verdade. Você gostava de usar? Nossa, é aquela Mas os coisa... ativos estão presentes ainda, né? A gente tem a linha Reduxel, né? A Reduxel Max, você conhece. Que é maravilhosa, que é maravilhosa. Que a gente usa também, todos esses ativos consagrados para gordura localizada, eles estão lá presentes. A gente tem cafeína, o pessoal está até aqui me ajudando, ó. Cafeína, centelha, castanha da Índia.
Então, assim, todos esses ativos estão lá, porque são realmente consagrados para gordura localizada. E falar de modeladora sem associar ativo, eu acho que ela não tem fundamento, né? Eu acho que Não tem. a gente precisa realmente pensar nos melhores ativos, que a gente tem tecnologia tão avançada hoje em dia para isso, né? Então, a gente tem tecnologia de permeação incríveis, assim, encantadoras de nanotecnologia, com permeação durante horas. Então, assim, realmente a tecnologia é a nosso favor, né? Então, a gente associar essa técnica que já é consagrada com esses ativos realmente é fundamental. Né? Então, assim, a cafeína é campeã, né? E agora a gente tem ainda a neurocafeína, que potencializa ainda mais essa ação, né? É um neuropeptídeo que vai ajudar essa cafeína a permear e potencializar a sua ação durante horas. Então, realmente, a gente avançou muito nessa tecnologia. E Então, uma além da coisa que eu cafeína, tem acho. mais. Desculpa, pode Pode falar. falar. Não, pode falar, pode falar. E uma coisa que eu acho que as pessoas deviam pensar é assim, né? Por que a gente subestima tanto o tratamento corporal e evidencia tanto o facial, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você pega um paciente de melasma, nossa, aí o cosmético funciona, porque já dá poder descamativo, despigmentante. Por que as pessoas elas desacreditam e não dão o crédito para o corporal? É isso que eu fico sempre me questionando. Por que as pessoas acham que o corporal não vai funcionar com cosmético? Talvez pelo primeiro motivo, porque não sabem trabalhar. É, 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 é sinceridade demais dizer isso, mas é verdade. Porque por mais que a gente saiba que, claro, quando comparado face com corpo, a gente tem ali, né, o tecido adiposo sendo muito mais, né, um fator isolante, mais difícil de permeação, por que as pessoas elas questionam tanto? Por que para a face funciona mais? O corpo também Verdade. funciona e você tem que saber. Você falou a respeito da cafeína e as pessoas elas sempre têm uma ideia a respeito da cafeína, da neurocafeína, e a gente tem que entender que a cafeína ela é um ativo muito importante porque ela inibe a fosfodiesterase. Consequentemente, num ativo, seja num veículo cosmético que você atue, por exemplo, com a modeladora, você vai conseguir favorecer ali na membrana do adipócito mais receptor beta-adrenérgico, consequentemente, a lipólise. Então, eu acho que a gente tem que voltar a dar créditos para o corporal quando a gente fala de cosmético, não só para o facial. Sem dúvida. E assim, o corporal, ele é realmente complexo, né? Eu acho que os profissionais têm um pouco de resistência nesse sentido. Porque a gente depende de muita coisa, né? Então, tem questões hormonais, questões intrínsecas, extrínsecas, enfim. Sem Mas a dúvida. gente tem muita tecnologia já, né? Assim, e o Brasil realmente está na ponta, né, da estética, a gente tem muita coisa bacana. A eletroterapia, cosméticos maravilhosos, assim, os melhores estão aqui, né? Então, a gente tem várias tecnologias de permeação. Então, assim, hoje a gente já consegue entregar resultado para esses pacientes de forma muito mais rápida, de forma muito mais segura, independente da gente estar. Lógico que a complexidade depende muito da atividade física, da dieta que ele está fazendo, de um trabalho multidisciplinar, mas a gente já consegue entregar muita coisa com as tecnologias que a gente tem nas mãos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o profissional ele tem que acabar investindo nisso, né? Quando a gente fala de corporal, sem dúvida alguma, a gente pensa aí em quatro camadas principais: epiderme, derme, tecido adiposo, né? E a parte da musculatura. Então, é mais difícil, é mais desafiador. Mas, assim, eu acredito tanto nas possibilidades de melhora, porque eu tenho muitas pessoas, muitos alunos, muitos colegas que só atuam com a parte da terapia manual associada a cosmético. Então, assim, a gente sabe que existem questões hormonais, pessoas que têm problemas metabólicos, a gente sabe que tem disfunções aí relacionadas e atreladas que podem dificultar a obtenção de resultado, mas que quando você faz uma minuciosa anamnese, você com certeza vai conseguir aí ter bons resultados. E eu falo, o paciente tem que entender que a estética ela é a cereja do bolo, ela não é o bolo. Então, realmente, a gente não vai conseguir, né, fazer milagre. Entregar o milagre, né? Isso não Exatamente. vai Não dar. adianta tentar também vender o milagre, né?
Mas tudo é complexo, mas a gente já, como eu falei, a gente tem várias tecnologias. E falar nisso, eu vou aproveitar e puxar o gancho aqui do método Flash Detox, né, que você também já conhece. E assim, a gente tem uma tecnologia ali, uma junção de tecnologias nesse método, e uma sequência de trabalho. A gente fala método, né? Por que método? Porque a gente fechou uma sequência de trabalho, de terapias que deram certo, que a gente testou e comprovou cientificamente, não. Aqui, seguindo dessa forma, né, com começo, meio e fim, então a gente tem realmente estratégias específicas no momento certo que deram super certo. Então, é isso que o método Flash Detox é. Então, tem várias pessoas que estão aqui, ó, que eu conheço, que são minhas alunas também, que acompanham e que já usam o método Flash Detox. E a gente tá lá também no nosso método a modeladora, né, que é o nosso assunto do dia. A modeladora, ela vem realmente fechar com chave de ouro o método, porque a gente vai trabalhar nesse método, Carla, a gente fala da detoxificação. Eu queria até puxar esse assunto com você também, que eu sei que você é craque nisso, e a gente falar um pouquinho. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que é a Citodetox, que é uma tecnologia que ela vai atuar na autofagia celular, que é esse sistema de limpeza fisiológico, né? Mas que as pesquisas foram avançando e foram percebendo que a deficiência desse sistema de limpeza vem causando muitas doenças. Isso eu estou falando de saúde, não só de estética, né? Então, tem estudos científicos que falam da deficiência desse sistema de limpeza na celular, trazer mal de Alzheimer, por exemplo, câncer, doenças cardíacas. Então, os estudos têm avançado muito em relação a isso, né? E na pele também, aí trazendo para a estética, a gente sabe hoje que se eu tenho uma célula que não está com esse sistema de autofagia funcionando perfeitamente, a mitocôndria, por exemplo, ela pode estar ali inativa, sem produzir o ATP, e essa célula está toda funcionando de uma forma mais lenta, a senescência dessa célula também vai ser menor. Então, e aí, nosso resultado corporal, ele vai ficar mais difícil, concorda? Então, assim, a gente não tem como fugir. Hoje, a gente sabendo disso, com tantos estudos mostrando isso, todo mundo fala em detox hoje. Se for na nutricionista, ela passa uma dieta para detoxificar. Se você for no médico, ele vai passar nutracêuticos. Então, é um assunto realmente que, inclusive dietas, hoje tem aquela dieta do jejum intermitente que defende também essa tese de que a gente está fazendo a autofagia, ativando a autofagia através da dieta, enfim. Então, é um assunto realmente que não tem para onde fugir, né? E a gente sabendo disso, não tem como a gente não pensar na ação detox celular antes de qualquer tratamento, seja ele qual for, uma eletroterapia, seja ele um cosmético, seja uma manta térmica, uma massagem modeladora, eu tenho que deixar essa célula funcionando ali na sua máxima potência, né? Então, assim, me fala um pouquinho aí da autofagia. Você que também estuda um pouco isso. O que você você sabe acha? que eu quero, antes de tudo, acabar elogiando a empresa Adicos, porque realmente é uma empresa que traz o conceito da detoxificação de uma forma correta, tá? E eu quero falar isso para vocês porque recentemente eu tinha feito uma postagem, quem me acompanha sabe, falando de métodos aonde as pessoas prometem fazer o detox sem nenhum fundamento. E quando você menciona, Andressa, a autofagia, a gente tem uma ideia muito correlacionada e já comprovada aí em dietas, a gente tem na questão do nosso próprio sistema endócrino dessa autofagia, correlacionado com a própria mitocôndria. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de autofagia, uma das partes da eletro que vão auxiliar muito é o equipamento de microcorrentes que as pessoas deixaram de utilizar há muito tempo, porque a microcorrentes ela aumenta o ATP, né? Então, essa mitocôndria ela acaba trabalhando de uma forma muito mais efetiva. E o que eu acho muito bacana deste método é que os ativos pelos quais vocês utilizam, eles realmente vão propiciar ao tecido a melhora do metabolismo tecidual. O que a gente não enxerga, o que a gente não enxerga em outras, vamos dizer assim, em outras técnicas que promovem a desintoxicação, né? E aí a De gente forma tem com superficial, isso né?
de uma forma muito superficial. Então, eu acho É, que acaba sendo realmente um trunfo muito bonito e realmente que eu acho que tem que ser relevante a Adicus falar da autofagia, porque a autofagia é o que vai justificar a questão da desintoxicação ou da exatamente. A gente foi destoxificação. buscar, Carla, a gente foi buscar esses estudos, a gente lançou isso em 2018, e assim, em 2016, um biólogo ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ele ter avançado com os estudos sobre autofagia, e em 2018 a gente já estava lançando um produto que tem um sistema que ativa a autofagia. Então, assim, a Adicus realmente está sempre antenada nos estudos e trazendo para o mercado realmente algo efetivo. Né? A gente já pensava exatamente isso. A detoxificação ela tem que ser profunda, ela tem que ser celular, ela tem que ir lá fazendo com que a célula realmente trabalhe na sua máxima potência. Não É. adianta a gente fazer algo superficial. Claro, no método Flash Detox, por exemplo, a gente juntou vários elementos que também fazem essa limpeza tecidual, mas o grande segredo ali é justamente a gente estar ativando esse sistema de limpeza, né? Então, eu sempre falo assim para as alunas, gente, não tem como a gente trabalhar o corporal hoje sem antes fazer isso. Então, assim, a gente preconiza em qualquer tratamento fazer essa detoxificação primeiro. E Porque aí, esse com certeza, a método minha também, célula ele é vai... muito bem-vindo, por exemplo, quando você trabalha com celulite. Você não precisa fazer a massagem modeladora, você pode fazer uma drenagem linfática. Porque se você parar para pensar no conceito da celulite, na fisiopatologia dessa alteração inestética, uma das questões é a congestão venosa e linfática. E aí, quando você fala em congestão, você não consegue né, visualizar um tecido que está de forma fisiológica funcionando. Então, é um método que acaba sendo muito bem-vindo pro corporal, para celulite, para gordura, até em quadros de flacidez tissular. Qual que é a grande questão? O que você vai fazer após o método? Após, exatamente, é exatamente isso. E a gente fala muito isso. Associa tudo, pode associar com ultrassom, pode associar com radiofrequência, pode associar com criofrequência, pode, né? O importante é que você deixe essa célula funcionando bem, porque, sem dúvida, a gente teve testes, Carla, que a gente colocou a radiofrequência logo após o método, até o aquecimento da rádio ela foi mais rápida, foi uma coisa assim incrível, a Com gente não certeza, por quê? esperava. E sabe por quê? As pessoas elas falam muito da radiofrequência, né? E uma das questões que faz o aquecimento da radiofrequência ser mais efetivo é a qualidade daquela derme. Então, uma derme que está Exatamente. desidratada e uma epiderme que, consequentemente, pelo extrato ali, né? Dermoepidérmico, que não tem uma junção satisfatória e não tem uma nutrição boa, o aquecimento demora muito mais. Então, quando você acaba trabalhando no tecido antes e entra com a eletro, com certeza os resultados são, ó. Perfeito. Aí você falou, até tocou outro ponto muito importante também, que é a preparação da pele, né? Assim, normalmente os profissionais, eles negligenciam essa etapa, né? Antes do detox até, a gente tem que preparar a pele para que esse tecido realmente esteja absorvível ali para tudo que a gente vai colocar. Então, é higienizar, é trazer realmente um bom esfoliante, né? A gente trabalhar com peeling físico e químico para que esse tecido realmente esteja preparado e aí sim a gente vem com a ação detox. E uma coisa que Depois é da ação bacana detox, disso que você acabou de falar é que as pessoas elas esquecem que a pele ela tem uma impedância. Então, às vezes, a passagem da corrente ela é dificultada pela própria impedância da pele, que você pode atenuar com a esfoliação. Então, eu percebo muito que os profissionais eles se fecharam numa caixa e dentro dessa caixa parece que eu não consigo olhar para fora. Eu recentemente fiz um curso de celulite, né, ministrado online na nossa plataforma, e eu falo para as pessoas, né, o que seria falar de detox? Aí as pessoas sempre falam, detox é você utilizar só argila verde. Mas por que vem só essa ideia? E o que eu acho né? muito É porque é antigo, né? interessante, e o que eu acho muito interessante que vocês estão trazendo e que vocês estão assim batendo na tecla é da questão da autofagia, que está correlacionado até mesmo com o que muitos dizem hoje sobre organismos inflamados.
né? A gente escuta muito falar Exatamente. organismo inflamado, organismo inflamado. E aí as pessoas não sabem dizer, Não mas também não sabe. querem ler para entender o que seria, né, essa autofagia. Perfeito. E é exatamente isso. A gente não tem noção de como a nossa célula está inflamada e está intoxicada, né? A gente fala muito detox, detox, ok. Mas por que que a gente tem que detoxificar? Porque ela está o tempo inteiro. Por mais que a gente tenha uma vida saudável hoje, por mais que eu cuide da minha alimentação, a gente tem todos os fatores também externos, medicações que a gente toma, agrotóxicos de alimentos, e fora os fatores internos, que é a própria célula que ali às vezes tem proteínas que não estão sendo bem aproveitadas e a gente não está tendo a quebra suficiente, o ATP de repente não está sendo produzido da melhor maneira pela mitocôndria, enfim. Então tudo isso deixa a célula realmente muito intoxicada. E aí a gente não tem noção de que isso é muito importante ser realmente ativado, né? E deixar realmente porque a gente às vezes não tem o resultado efetivo. Claro, existem várias outras pontos importantes a ser avaliados, como a gente estava falando, né? A questão endócrina, a gente precisa entender toda a complexidade desse paciente. Mas se eu não tenho essa célula realmente funcionando, consequentemente, tudo que eu faço ali, ele vai ter um resultado muito aquém, né? Sem dúvida nenhuma. E aí eu falo muito disso, até mesmo quando a gente compara e fala sobre a radiofrequência, né? A radiofrequência, ela promove um processo inflamatório, então, consequentemente, ali eu vou ter a liberação de radicais livres, e aí a pessoa, ela entra num tratamento, vamos supor, de flacidez de pele a cada 15 dias. E aí você fica sem ver teu cliente a cada 15 dias, né? Nesse tempo, ele promoveu aquele processo inflamatório, teve liberação de radicais livres, e você que poderia entrar nesse meio tempo com um protocolo cosmético, deixa isso para depois. Então eu percebo muito que o que falta é o profissional entender que não é só inflamar o tecido, inflamação, 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 né? E tem muitas pessoas questionando aqui se há artigos sobre autofagia. Se você entrar nas bibliotecas Tem virtuais, por exemplo, muitos. na Bireme, e você colocar o termo autofagia, por mais que não venha Tem muitos. às vezes relacionado à parte de cosmético, você já consegue Isso. entender sobre como que ela realmente funciona e É. como que ela está atrelada aí ao metabolismo num contexto geral. Tem muitos estudos, inclusive, não só na pele, né, mas muitos estudos em vários outros setores da medicina. Né, realmente, cada ano vai avançando isso em relação aos danos que esse sistema de limpeza vai causando na saúde mesmo, em todos os É, sentidos, né? Então, falamos de detoxificação, falamos de massagem modeladora. Depois que a gente detoxifica, o que, que a gente vai fazer, né? Então, eu falo, deixa a sua célula lá funcionando maravilhosamente bem. A gente fez essa ação da autofagia, a célula está super receptiva, a mitocôndria produzindo super bem. E aí, o que, que a gente faz? Aí a gente parte para a ação, né? Que aí pode ser lipolítica ou ação firmante, dependendo do meu objetivo. Concorda? exatamente, com certeza. E aí a gente pode trazer aí também eletroterapias, né? Se eu estou falando de flacidez, né? Então a gente está falando de flacidez, o que que eu posso trazer? Me dá algumas sugestões, Carla. Posso falar da radiofrequência, criofrequência? O que que você gosta de trabalhar para flacidez? Quando a gente fala de flacidez, eu acho que a gente tem que pensar principalmente primeiro na questão da célula. Então, nos meus protocolos de flacidez, eu sempre associo a microcorrentes associada à radiofrequência. As pessoas questionam, né? Mas por que da microcorrentes? A microcorrentes, por mais que ela não seja uma tecnologia direta, né? Vamos dizer assim, relacionada com a neocolagênese, ela faz com que você tenha um aumento da ATP. Então, você tem aquela mitocôndria produzindo muito mais ATP. E aí, quando você conjuga com a radiofrequência, os resultados acabam sendo excepcionais. Eu gosto muito também, e tem artigos que falam do colágeno hidrolisado tomado
em pacientes onde você faz o tratamento com a radiofrequência. E eu nunca vendo, por exemplo, protocolo, né? Eu gosto de falar de um tratamento personalizado. E eu sempre digo que a radiofrequência, respeitando o tempo do processo inflamatório, eu mantenho o meu paciente comigo em cabine semanalmente. Então, nesse intervalo entre radiofrequência, eu gosto de utilizar ativos cosméticos também com a parte da eletro, conjugando a microcorrentes. E se houver necessidade de talvez uma eletroestimulação para a parte da flacidez muscular também. Perfeito. E falando de cosméticos, a gente tem também várias tecnologias super interessantes. Tem arabinoxilanos, quem já ouviu falar aí nos arabinoxilanos? A gente tem um ativo super bacana que ele atua também no tecido, né? Então ele dá uma ação antigravidade no tecido. Então, além de a gente proteger a fibra de colágeno, aumentar a síntese de colágeno, né? E a gente trabalha também com essa resistência do tecido. Então, assim, tem várias outras tecnologias firmantes que a gente trabalha com nanodemai, né? Nanotecnologia associado sempre à ativação da autofagia, porque a gente acredita que seja essencial para qualquer tratamento, né? E o gordura localizada a gente já falou, né? Cafeína, a gente tem vários outros Na ativos parte da também. gordura localizada, eu acho super bacana o método ser iniciado, né? E aí você pode dar, né, você pode fazer após, dependendo da avaliação, um ultrassom com a cafeína, você pode utilizar a Super ultracaptação, bem-vindo. a própria É. criolipólise, e aí você fecha um programa de tratamento, e é o que eu falo, os pacientes, eles têm que entender que quem manda no tratamento é o profissional, não é ele. Porque hoje eles vêm pedindo já, né? Ah, eu quero fazer o método X, o método Y, e na verdade, quem sabe é você. Você é o profissional, você é quem determina. Então, nos meus pacientes para gordura, eu tenho uma periodicidade maior, né? Porque para a gente trabalhar com tecido adiposo, o nível de agressão, ele tem que ser maior, até porque há uma dificuldade, a gente não pode esquecer que uma das principais funções é isolamento, então não é um tecido de fácil aí promoção de lipólise, como algumas pessoas acabam dizendo, e eu gosto de sempre associar com a parte da terapia manual. Então, eu quero até dar um exemplo de um tratamento que eu gosto de fazer. Então, eu entro aí com, por exemplo, um protocolo detox, depois eu inicio a parte da eletroterapia, e entre os intervalos da eletro, eu faço a massagem modeladora localizada com ativos específicos. E eu nunca deixo o meu paciente sem home care. Nunca. Exatamente. Ainda tem essa questão que é muito importante. Ele precisa dar continuidade ao nosso tratamento, né? E acompanhar também o que ele está fazendo, dar orientações. A gente, por mais que a gente não tenha uma parceria ali com o nutricionista, com o endócrino, a gente tem que dar orientação também para esse paciente, é nossa obrigação, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que quanto mais esclarecido fica a questão da necessidade, da importância do home care, melhor é. E é como aqui, né, a gente está falando da Adicus profissional, e aqui a gente tem muitos profissionais, acaba sendo muito rentável Exato. também você vender o produto home care, né, incluir no seu tratamento e acabar também tendo aí um retorno financeiro com a parte do home care. Porque uma coisa eu falo, não adianta a pessoa chegar em casa, ficar 5 dias sem me ver, e quando volta a pele está totalmente desvitalizada, né? Então ela Exato. precisa dar uma continuidade nisso. Perfeita. E assim, a gente, só para o pessoal estar perguntando, vendo as perguntas aqui, todo mundo querendo saber detalhes. É assim, o método Flash Detox, a gente pode até, no final dessa live, gente, a gente vai disponibilizar um e-book falando do método passo a passo, quem ainda não conhece, para conhecer como é que a gente trabalha. E assim, fiquem ligados aí, é só mandar o e-mail, vocês vão clicar na live que está salva, vai ficar salva lá no nosso Stories, vocês vão clicar lá e vão mandar o e-mail de vocês, que a nossa equipe vai enviar para vocês no máximo até segunda-feira, tá? E aí tem todo o passo a passo do método Flash Detox. Então, assim, só para a gente fechar, Carla, assim, falamos da modeladora, né? E assim, a modeladora, ela também faz parte desse método, então a gente detoxifica, vem com ações firmantes e ações lipolíticas e fecha com a massagem modeladora, se for para gordura localizada, claro, né? Celulite a gente já defende a drenagem linfática, como você bem pontuou aqui.
Então, é um método bem global, vamos dizer assim, né? A gente defende que ele é tão completo, porque a detoxificação ela vem como precursora, então a gente pode usar para todas as afecções globais, tanto retenção hídrica como celulite, flacidez, gordura localizada. A gente vai introduzir o método em algum momento. Eu posso associar o método com ultrassom, posso associar com a radiofrequência, posso associar com qualquer outra técnica, mas sempre otimizando essa questão da autofagia para que realmente tenha resultado efetivo. Né? E o então, melhor assim que a gente... não subestimar os cosméticos, né? É aquilo que eu disse logo no início da live. Não subestimem os cosméticos para corporal. Não é só no facial que funciona. E quando você sabe conjugar, e uma coisa que eu acho, que é importante falar, que o profissional, quando ele adquire um cosmético, ele tem que ler. Né? Não adianta só comprar, querer decorar o método. Tem que saber tudo. Ele tem que saber. Ele tem que saber, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, se por acaso te perguntarem como que o gel crioterápico gela, você vai saber responder? Aí a pessoa para, como quem diz assim... O profissional que sabe cosmetologia, né? Carla, tem um grande diferencial, né? Porque quando ele entende de cosmético... E a cosmetologia, ela não é uma área longe, ela é fundamental, porque não há como você atuar na área da saúde estética, seja fisioterapeuta, esteticista, biomédico, enfermeiro, se você não tiver a base da cosmetologia. Se você não entender um hidratante, se você não entender essas questões que são tão fundamentais, né? Então, a cosmetologia, ela é necessária. Amplia muito o profissional, sem dúvida nenhuma. Ele vai saber preparar essa pele, vai saber o que está usando, o que está comprando, né? Entendendo que realmente está usando a melhor tecnologia. Ainda tem questão de veículo, textura, que também muda tudo, né? Quando você tem um bom veículo, quando você tem uma tecnologia de permeação avançada, tudo vai resultar no tratamento excepcional, sem dúvida nenhuma. E o profissional tem a obrigação de entender muito bem isso do que ele está usando. Ó, tô vendo um monte de perguntas. Vamos começar a responder as perguntas da galera? Eu quero um monte de comentário, não falei com ninguém. A Mirtes, que eu sou apaixonada. A Mirtes, que eu amo, ela tá aí. E ela tá falando da microcorrente, eu vi que ela falou. Que você foi muito bem lembrado da microcorrente, porque realmente as pessoas deixaram de lado. Ela, como professora de faculdade, né, deve bater nisso sempre, né? Então, assim, vamos usar a microcorrente para deixar essa célula funcionando bem, produzindo ATP. Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, modeladora, Carla, quando? Cadê? Qual é a pergunta? Pode fazer modeladora no interno de coxa? Sim, sim. Responde aí. Quando tem, além de gordura, também celulite. Ah, tá. Eles estão perguntando o seguinte, se pode fazer uma modeladora... Às vezes a pessoa tem que dar uma olhadinha para ver se não é celulite, sim um aspecto celulítico, porque o interno de coxa... Né? Porque o interno de coxa ele é uma região muito propícia à flacidez. Então, às vezes, na verdade, não é nem celulite. Né? No interno de coxa pode ser um aspecto celulítico ocasionado pela flacidez de pele, tá? Então, você pode... Olha ela lá, duas maravilhosas. A Mirtes. Mirtes, estou com saudade. Olha, e outra coisa também, a gente tem que pensar, porque se o foco, qual é o foco naquela sessão? É gordura localizada? Eu vou trabalhar ou vou trabalhar a celulite, né? Então, a gente também tem que separar esse tratamento, porque realmente é muito difícil quando a gente pega um paciente que tem tudo. E normalmente ele tem tudo, né? Ele tem a flacidez, tem a gordura e tem a celulite. E como fazer essa segmentação, como traçar esse tratamento? Fala um pouquinho disso, Carla, na sua experiência. Não, eu fugi da sua pergunta, porque eu vi uma amiga minha perguntando se eu estou hoje produzida só da cintura para cima. Não, eu já estou de vestido. Então, na verdade, eu estou produzida normal. Faça de novo. Eu estou aqui fingindo que estou arrumada, porque a gente em casa, né, gente, é difícil, né? A gente passar uma maquiagenzinha. Oi, Ariane. Beijo. Tem tanta gente mandando beijo, eu nem consegui responder todo mundo, gente, mas eu tô vendo tudo, tá? Tô lendo todo mundo aqui. Então, Carla, só pra gente fechar aqui as perguntas. A gente realmente recebe um paciente bem complexo. Normalmente ele vem com tudo, né? Até uma das coisas que a gente fala muito no método Flash Detox é isso, que é o método realmente para todas as afecções.
ele é global, até porque uma coisa não vem separada da outra, né? Normalmente, celulite está relacionada à flacidez e a excesso de gordura também. Então, como fazer essa separação, né? Em que momento eu vou fazer a modeladora, em que momento eu não vou fazer a modeladora? Bom, antes de Abraço, Rio mais Grande do nada, Norte. eu quero dizer que é muito mais comum você ter um paciente que venha com tudo do que um paciente que venha apenas com uma queixa de gordura, tá? Acho que é bacana a gente falar o seguinte, que quando você tem um paciente que ele vai te apresentar gordura, flacidez, celulite, estrias, para pensar que você vai ter que atuar em todas as camadas dessa pele. Então, em nível epidérmico, dérmico, tela subcutânea e muitas vezes também na parte muscular. A estética, ela não é o olhar dela não é só para tratar a gordura, a celulite, a flacidez, a... Então, se você tem, por exemplo, uma gordura flácida, qual é o problema de você tratar este paciente no contexto geral do que? Diminuição de camada adiposa, melhora de nível dérmico, estruturar essa epiderme para que ela tenha ali, né, uma nutrição melhor e os seus resultados acabam sendo mais evidentes. Então, eu acho que isolar tratamentos acabam não sendo a forma mais correta. Você consegue atuar concomitante em todo o tecido sem precisar, por exemplo, falar, não, agora eu vou trabalhar a flacidez, agora eu vou trabalhar a gordura. Aonde que eu acho que o desafio ele é maior? Quando você tem uma celulite edematosa, aonde você não tem como indicação o calor profundo. Aí você tem que diminuir bastante esse nível de edema para, consequentemente, depois talvez trabalhar aí se há a presença de uma gordura. Mas, se você tem um quadro desse, aposte na cosmetologia, que aí você também tem excelentes resultados. Porque a gente pode estar com foco em alguma afecção, mas a gente está tratando tudo ao mesmo tempo, porque a gente está Tudo ao entregando mesmo ali tempo, tudo ao mesmo tempo, a sem dúvida. hidratação para o tecido, deixando essa célula mais potente, enfim, aí tudo vai resultando. A gente não pode ficar também muito radical, né? Então, a modeladora não pode ser feita em quem tem celulite. Então, eu não vou fazer porque ela tem celulite e ali no interno de coxa. Não é isso, né? Eu acho que a gente dar prioridades e saber o momento de usar cada técnica, né? E assim, realmente saber avaliar, né? Porque o mais importante do que encontrar a alteração inestética é descobrir a causa pelo qual o paciente apresenta aquilo. E isso é uma coisa muito complicada, né? Você recebe teu paciente e quer logo tratar. Só que você não para se questionar qual foi o motivo pelo qual aquilo está gerando aquilo nele. É uma desordem metabólica, hormonal, é hábitos de vida, hábitos alimentares. Então, você descobrindo a causa, tratar a consequência acaba sendo muito mais tranquilo. E aí você não escuta que a estética não apresenta resultado. Pois é. E a gente tem comprovações de... Ó, Felipe, Carla, manda um beijo para mim agora. Agora, um beijo. Ó, até minha mãe tá aqui me assistindo, gente, mandando coraçãozinho. Beijo, mãe. Beijo, meninas todas aí que mandaram um beijo pra gente. A gente não conseguiu responder. Só pra gente fechar, então, olha, o que eu tava falando, gente, do método Flash Detox, agora eu já até me perdi. Então, assim, a gente realmente trata todas as afecções de uma vez só, então a gente consegue trabalhar de forma global e sempre pensando na ciência, né? Qual é a ciência, qual é a tecnologia que a gente está trazendo. Então, se a gente continuar trabalhando assim, gente, vocês vão ter sucesso. Os testes que a gente fez com o método Flash Detox surpreendeu até a equipe, né? Porque a gente não acreditava que o resultado fosse tão rápido, tão efetivo, até em pacientes que não estavam fazendo atividade física e dieta, a gente conseguiu resultados incríveis. Então, assim, é a comprovação de que realmente a gente tem tecnologia avançada para isso, tá? Ó, o pessoal do marketing está aqui me dando, a Miriam me mandando um recado. Andressa, fala da senha lá. Se vocês colocarem Adicos Live 01, vocês têm desconto, tá? Então, tem que escrever nos stories lá, Adicos Live 01, ou mandar para a sua vendedora que te atende em qualquer lugar do Brasil, que você estava assistindo a live, coloca lá Adicos Live 01, que elas vão te dar um belo desconto aí nos produtos, tá? Esqueci de alguma coisa, Miriam? Me fala aí, me pontua para
Acho que a eu gente lembrar falou todo mundo. bastante, hein, Dê? Falamos bastante sobre tudo. Agora acho que as pessoas conseguem ter aí um caminho trilhado um pouco mais seguro e entender mais como as coisas funcionam, né? E assim, a gente está fazendo já essas lives, Carla, desde a semana passada, com constante, assim, pensando no profissional, a gente tem vários profissionais aqui que seguem a gente e está aproveitando esse momento para se atualizar, para buscar conhecimento, para ver realmente tirar o atraso daquelas coisas que estavam pendentes ali, que queria estudar e não está conseguindo. Então, é isso que a gente está buscando trazer com essas lives assim, eu te agradeço muito de você estar aqui com a Imagina, é um gente. prazer imenso estar com vocês. Gente, ela é uma querida, uma amiga, e na hora que eu convidei, na mesma hora, ela aceitou. Então, assim, foi um bate-papo bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. É um Ó, prazer todo estar com mundo vocês. É um falando super bem. reconhecimento muito grande e, sem dúvida alguma, que a Adicos, nesse sentido, ela tem um destaque excepcional pelos ativos que ela apresenta. Então, isso, eu parabenizo você e toda a equipe por vocês sempre priorizarem a Obrigada, meu amor. qualidade Obrigada. daquilo que vocês fazem. Realmente é uma empresa muito séria e muito científica também. Eu tenho muito orgulho disso, tá? E você está com a gente aí sempre. Vamos voltar mais Sempre, vezes, tá? O pessoal sempre. está perguntando se a live está salva. Vai ficar salva, sim. Ó, o Valeu, Mafra, até o Mafra tá beijo! aqui, ó. Manda beijo, Mafra. Um beijo, galera. Ju, também um beijo. Que bom que vocês gostaram. A gente vai deixar isso salvo, tá? E também fica lá no YouTube. Nosso YouTube Áticos Profissional também fica salvo quando vocês quiserem assistir. O pessoal tá falando aula maravilhosa, lindas. Todo mundo adorando. Carla, obrigada, viu? Pessoal, eu agradeço vocês, aquelas pessoas que ainda não me seguiam. Vão lá conhecer um pouco mais do meu trabalho. Estou sempre à disposição para dúvida, respondo todas as pessoas via direct. E acredito que a gente tem sempre a somar na nossa área, né? Caminhamos juntos, sempre no mesmo propósito, e a gente tem que Fala caminhar da ao lado sua das página lá pessoas. do Desmistificando. Você tem uma página no Eu tenho uma Instagram? plataforma online de curso à Uma distância, que plataforma? são cursos direcionados à área da saúde estética. A gente tem diversos temas, é um preço acessível, com certificação, então o profissional ele consegue. É só vocês entrarem na minha página, acabar me seguir, que lá vai ter o link para vocês conhecerem um pouco mais da plataforma. São cursos à distância. E no meu Instagram tá Carla L. Leone, tudo junto. Carla L. Leone, né? São dois Isso, L's, então, tá, gente? isso. Senão vocês não vão conseguir achá-la, tá? Sigam lá e sigam também os cursos dela, que são incríveis. Ó, tem gente da Bahia, Rio Grande do Norte, tem um monte de gente aqui acompanhando de todo o Brasil. BH, um beijo para vocês, galera. E ó, a gente volta semana que vem, tem mais, tá? Aguardo todos vocês aqui. Um beijo, Dê, muito Carla. Boa obrigada, noite, viu? obrigada. Até a próxima, viu? Imagina, eu que te agradeço. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ó, Beijo, lembrem do beijo. e-book, tá? Quem quiser, manda um e-mail que a gente manda o e-book. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.